Semana especial, semana do Oscar, o nosso prêmio mais importante, mais célebre da sétima arte. Aqui no 7x7, como de costume, nessa semana, homenageamos os rejeitados do Oscar. Né? Mas rejeitados do Oscar não são exatamente filmes que eu esperava que fossem indicados. Também são, mas é uma definição que vai além disso. Vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar sobre, no caso eu vou falar, né? Vou falar sobre a cerimônia, vou falar sobre os indicados, sobre os filmes, quem tem mais chance de ganhar, dar alguns palpites também, mas é importante antes deixar claro que filmes que vão aparecer com umas críticas e filmes da playlist são filmes que... Porque tem toda uma... Nesse período do ano, as pessoas maratonam filmes pro Oscar, os que estão indicados de melhores filmes, ou filmes que têm um número grande de indicações, e o que é bacana, isso tem que ser feito mesmo. Mas nisso, filmes que não receberam o reconhecimento da academia são esquecidos, o que é filmes que estão aí em plataformas de streaming, e que são tão bons ou até melhores do que esses que estão em evidência hoje. E essa semana serve para colocar ainda a pequena relevância que o 7x7 tem, colocar esses filmes sob algum holofote e tal. Por exemplo, dos que eu selecionei nessa playlist, Sorry Baby é um filme que eu imaginei que teria alguma indicação para roteiro, por exemplo. No Other Choice, que a minha crítica originalmente saiu em Veneza, mas que nós vamos reutilizá-la amanhã para reforçar esse absurdo realmente que é o que a academia faz parte de Chan-wook. É um filme que eu tinha certeza não, mas que era um forte candidato a filme estrangeiro. Por outro lado, filmes como Friendship, que é uma comédia da 24, estrelada pelo Tim Robinson. It's full of pals. I'm on the edge of life, and the view is gorgeous. Eu não tinha nem sonhava desse filme ser lembrado pela academia, mas é um filme espetacular que foi lançado no ano passado e que poderia ter sido selecionado, né? Era legalmente possível e que para mim é melhor do que 90% dos filmes. Então é uma espécie de... É uma forma de juntar grandes filmes que não foram tão celebrados quanto estes aí que estão em evidência pela cerimônia, pelo Oscar. Sobre o Oscar, eu até selecionei umas coisas aqui. Eu acho que, assim, nos últimos 3 anos, o Oscar tem tido um nível bem alto. E acho que esse ano, em especial, é o ano de maior nível, assim. Temos alguns dos filmes que se eu fizesse alguma lista de grandes filmes da década, assim, top 20 filmes da década, sei lá, uns 4 filmes entrariam, assim, representados em categorias importantes e que estão sendo super elogiados e amados pelo público, não só pela crítica. Na categoria de melhor filme, eu vou citar aqui os filmes. Assim, é uma categoria longa, né? São 10 filmes. Não tem nada ruim, assim, na minha opinião. Você tem algo que é mais ou menos bom, que é o pior, que é o Frankenstein, que é um filme bacana, mais por méritos estéticos do que por qualquer outra coisa. Eu acho que é a prova de que produções Netflix, né, que devem ser o paradigma aí hoje do cinema, existe uma padronização que torna esses filmes um tanto genéricos, até com visualmente artificiais, assim, e o Frankenstein sofre disso. Ele é artificial e gelado em muitas partes, em outras não, que são as melhores do filme. Nós temos O Agente Secreto, que é um ótimo filme. Tem seus problemas de desenvolvimento
daqueles de alguns personagens, principalmente do protagonista, e de como ele chega àquele final. Uma facilitação ali de roteiro que não condiz com um excelente trabalho que é feito no restante do filme. É uma narrativa ambiciosa, que se propõe a ser um thriller ao mesmo tempo em que há uma carta de amor a Pernambuco daquele período, uma reconstituição de época exuberante. E ele trabalha com ali uma gama grande de personagens e todos dialogam bem entre si, mas ele tem um problema sério no final, né? Principalmente pela intromissão de personagens de uma outra linha temporal, que no fim descobrimos que existem para dialogar com outro personagem no fim, né? E acaba soando pobre e desnecessário. Mas enfim, temos mais. Temos Bugônia. Good morning, Corey. Good morning, Michelle. Bugônia do Yorgos Lanthimos, mais uma parceria com a Emma Stone. Tem crítica no site, eu vi em Veneza. Eu estou muito curioso para saber daqui para onde Yorgos Lanthimos vai, porque eu acho que esse talvez seja o mais paradoxal dele, porque ao mesmo tempo em que é o mais Yorgos Lanthimos, é o filme dele que ele se leva menos a sério, que é um elogio e tanto. Ele é o menos despretensioso e o mais engraçado. Ao mesmo tempo, ele é o mais tenso também. Ele lida de temas super atuais. Temos Pecadores, que é o filme recorde aí das indicações, e que conta com o apoio maciço de membros da academia para que ele vença. Eu acho um grande filme. Vi na cabine, em IMAX. Foi essa experiência. Eu não sabia sobre o que era o filme. Saí da sessão falando, caraca, que coisa impressionante assim, esse filme. Que é uma espécie de Drink no Inferno com uma temática que trata de toda a cultura negra, de várias questões desse tipo. Mas eu quero falar um pouco sobre Pecadores depois, quando eu chegar em outros dois filmes. Antes de eu chegar nesses dois, temos Sonhos de Trem, que eu acho é o filme independente dessa edição do Oscar, né? É o filme de Sundance desse Oscar. É um filme que eu tive a chance de ver no Festival do Rio. Uma pena ele não ter sido exibido no cinema, mas foi direto pro catálogo da Netflix. Eu torço muito acho que não vai ganhar, mas eu torço muito pro Adolfo Veloso ganhar melhor fotografia, porque é um filme estonteante, assim, que trabalha, que ele enxerga na natureza uma magnitude, a natureza engole os seres humanos naquele filme. Ao mesmo tempo em que ela é assustadora, ela é mágica, ela é lírica, e é um filme que traz uma ideia que se perdeu nesse mundo cada vez mais cínico, cético e maldoso, que é uma ideia de pureza, assim, de pureza das relações, do espaço, do meio, da natureza. Tudo isso é evocado nesse filme, que é um dos mais simples e bonitos do ano. Eu amei esse filme. Acho que o Joe Edgerton foi roubado, tinha que ter sido indicado a melhor ator. E é o filme, que é importante, esqueci de falar, que é o filme Terrence Malick de 2025, né? Aquela atmosfera meio etérea, a forma como ele enxerga e admira a natureza, como nós, seres humanos, somos pequenos diante de algo tão grandioso que é o universo, né? Que é o meio ambiente. É um filme muito Terrence Malick. E um filme irmão desse é o Hamlet. Para mim, o Hamlet é um outro filme que evoca essa ideia de uma pureza das relações familiares, das relações amorosas, da perda, do luto, do afeto. Nada não existe nada além do sentimento da forma mais pura e bela possível, sabe? Como se você entrasse em contato com uma parte sua que
se perdeu ou que você nem sabe que existe, assim, assistir esses filmes. E o Hamlet é um melodrama assumido e que segue uma cartilha clássica dos melodramas, assim. Vai incomodar alguns, que não vai ser problema para outros. Eu, por exemplo, amo melodramas, acho que o melodrama é a essência do cinema. É um filmaço com performances maravilhosas. Jesse Buckley, sensacional. Eu acho que o Paul Mescal foi outro que merecia uma indicação a ator coadjuvante. Não entendi. Eu acho que existe, pelo Paul Mescal interpretar recorrentemente homens muito frágeis, homens muito vulneráveis, assim, já se criou uma antipatia em torno do Paul Mescal. Eu acho ele um atorzaço, assim. Acho ele um cara foda. Eu vou falar do Valor Sentimental agora, que foi o meu segundo filme favorito do ano passado, e que é um filme que fala... É um filme muito europeu, assim, muito escandinavo, porque ele gira em torno de personagens que têm uma dificuldade extrema de se comunicar e de expor seus sentimentos e descontentamentos, que são incapazes ali dentro daquele núcleo familiar de manter uma relação saudável justamente por isso. E onde é que eles expõem essas sensações e emoções? Na arte, né? O protagonista, não vou falar protagonista porque ele não foi indicado, né? Mas o Stellan Skarsgård, que é um diretor famoso, do seu próximo projeto de fazer um filme que gira em torno de sua família e tal, da relação com seus familiares, e que no fim das contas é a sua carta de reaproximação das filhas, com quem ele nunca teve proximidade, ou nunca teve uma relação, assim, propriamente dita. E é um filme que, um pouco como Hamlet, mas na contramão, até porque um é um filme escandinavo, outro é um filme hollywoodiano, é um drama europeu clássico. É um filme que enxerga na arte uma forma de comunicar as suas dores e de dizer que, às vezes aquele é o melhor que um cara pode ser, ou o melhor que ela pode ser, e de pedir desculpas e de se expressar através de sua arte. É um filme muito, muito, muito delicado, muito bonito. Para mim, a Inga Ipsote Lilias, acho que é esse o nome dela. Para mim era para estar, tipo assim, barbada, atriz coadjuvante. Eu não entendo esse desdém pela performance dela no Oscar. Sei, o Agente Secreto é um filme brasileiro, barará, barabi, barará, e tem uma disputa ali intensa entre os dois, mas para mim não tem nem comparação, meio Valor Sentimental. Acho que ele vai vencer pelos indicativos, e ele deve vencer. Uma batalha após a outra traz Paul Thomas Anderson com a sua maior chance na vida. Eu acho que o Paul Thomas Anderson nunca vai ter nenhuma outra chance de vencer o Oscar. É o filme de maior orçamento da vida dele, é um filme com DiCaprio, é um filme com Champagne, e é um filme com uma temática muito atual, e que ele encena essa temática de uma forma que é impossível você passar despercebido, assim. O trabalho que ele faz, inclusive, conversa muito com o último filme, que eu vou falar daqui a pouco. É o melhor filme do Paul Thomas Anderson? Não. Inclusive, eu acho o Licorice Pizza que tá... Aqui o pôster dele. Eu acho o Licorice Pizza melhor, porque o Licorice Pizza é o filme da década. É o melhor filme do ano? Não, pra mim também não é o melhor filme do ano. Paul Thomas Anderson é o melhor trabalho de direção do ano, dos indicados? Talvez. Dito isso, para mim, Paul Thomas Anderson tem que vencer o melhor filme, tem que vencer a melhor direção, e tem que vencer o que... Porque aqui é um caso de você premiar um cara que é sacaneado há muitos anos já pela academia, um cara que nunca venceu nenhum Oscar, e que é, assim, por uma longa distância, o melhor diretor da sua geração. Hoje, trabalhando em Hollywood, talvez seja o melhor diretor. Então, premiá-lo seria justo, seria até uma homenagem, assim, ao cinema. E, claro, um grande filme. Acho que o filme é um filme que faz todo sentido pelo contexto atual, por sua qualidade.
faz todo sentido ele vencer o Oscar. O que eu não entendo, por exemplo, numa questão da academia, e aí, não é que eu não entendo, óbvio que eu entendo. Existe uma campanha muito forte nos bastidores para que pecadores vençam. E a senhora Jamie Lee Curtis, você, que ganhou um Oscar roubado, ganhou um Oscar de caridade, como todos que aquele filme seu ganhou. Eu brinquei com o Rodrigo outro dia que o ator coadjuvante daquele filme, que eu não vou me lembrar o nome dele, o chinesinho que faz a criança no Indiana Jones, aquele cara, ele ganhou um Oscar de caridade, porque sabem que ele nunca mais vai aparecer lá. Ele fala, pô, é a chance, é um cara simpático, gente boa, vamos dar o prêmio pra ele. E deram, como deram pra Jamie Lee Curtis, como deram pra Michelle Yeoh, né? Tirando o Oscar da melhor performance da década, do século, que é a do Cate Blanchett, em Tar. Então tem essa campanha muito forte nos bastidores para o pecador de ganhar. Eu acho que é muito tarde para isso. Uma batalha após a outra ganhou todos os grandes prêmios. O Pecadores ganhou o SEG de elenco. O SEG de elenco, ele não interfere, vou pegar historicamente, ele não interfere em nada assim, no quesito melhor filme no Oscar. Acho muito difícil, acho mais difícil ainda o Ryan Coogler tirar o prêmio do Paul Thomas Anderson, e isso seria uma grande sacanagem, porque muito se fala de esse cara é muito jovem, já vão dar um Oscar para ele, vamos esperar ele trabalhar mais um pouco, para daqui a pouco ele ganhar o Oscar dele e tal. E aí vão dar para um cara, vão tirar o Oscar do Paul Thomas Anderson, que já tem uma das maiores carreiras da história do cinema, para dar para o Ryan Coogler, que dirigiu Pantera Negra, Creed, tipo, nada contra, mas são filmes pipocões, assim, que variam de qualidade, ainda não são nem unanimidade. Você vai dar o prêmio para esse cara, aí é melhor boicotar, né? Aí eu acho melhor boicotar. E aí entra o caso mais polêmico, que é o meu filme favorito do ano, que é o Marty Supreme, do Josh Safdie, que eu acho que é o melhor trabalho de direção do ano. Mas aí sim, tipo, Josh Safdie vai ter ainda uma carreira longa, vai trabalhar muito, agora se separou do irmão, quem ele fazia os filmes antigamente. Vai ainda trilhar um caminho maravilhoso, não tenho dúvida. Então calma, o que eu digo pro Ryan Coogler serve pro Josh Safdie. Ainda vai chegar a sua vez. O Marty Supreme, ele entra na mesma lógica de Uma Batalha Após a Outra, porque são dois filmes eventos. São filmes que estão em movimento, em constante movimento. São filmes que negam ali uma classificação de gênero, porque é sobre o que está acontecendo naquela sequência. Uma Batalha Após a Outra, ele combina ação, suspense, comédia na maior parte do tempo, drama familiar. O Marty Supreme é um filme de muitas sensações e principalmente de uma ansiedade crescente, né? Assim como Joias Brutas e Bom Comportamento, é um filme em que basicamente o seu protagonista ele vai se afundando numa areia movediça, e quando você acha que não tem mais como se ferrar, ele se ferra de uma forma pior ainda. E o que eu achei bonito nesse filme é que eu amo esses outros dois que eu citei, tá? O Bom Comportamento e o Joias Brutas. Mas é que o Josh Safdie dá um arco redentor, na medida do possível, redentor ao seu protagonista. Ele dá uma esperança, uma segunda chance para ele, né? O que não aconteceu, o que não acontece nos outros filmes. E eu também vi pessoas falando, nossa, esse cara é um canalha, sei lá o quê, como eu vou gostar desse filme com esse protagonista, né? O meu filme favorito filme da minha vida é Laranja Mecânica, assim, né? Você não assiste filmes só para torcer por protagonistas moralmente impecáveis, e eu acho até que o charme do cinema é você que torna tão misterioso, revela sobre você, é você se apaixonar por personagens humanamente falhos e às vezes até péssimos. É a capacidade que você tem de enxergar algo que os outros não têm nesse ser humano, se envolver com suas trajetórias errantes e falhas, né? E é o caso aqui desse filme. É muito pobre que você e na minha os colegas de crítica eles têm padrões morais muito altos, assim, são paladinos da moral.
Então, se o personagem ele fala isso, ou ele escorrega aqui, já vira uma comoção e tal. E a vida não é assim, principalmente no cinema. Mas acho que Morte Suprema é o grande filme do ano, é o filme que melhor representa o potencial. Não sei nem se essa frase faz sentido, mas todos os seus elementos estéticos estão postos em tela da forma mais potente possível. É um filme de uma ambição e uma originalidade muito grande. Desde sua abertura, né, aquele filme é uma experiência ver esse filme no cinema, numa sessão lotada, e, e prestar atenção na reação de alguém logo na cena de abertura, não vou falar mesmo, que vários já tenham assistido. E aí tem o uso da música, né? Porque muitas vezes os filmes usam música para encher, ou porque não tem muito a dizer, então vamos botar uma música que isso vai ficar marcante. E não, esse é um filme em que a direção, o trabalho de direção, o trabalho de montagem, as interpretações, tudo leva a uma ansiedade crescente, não só a ansiedade, mas a manter o ritmo intenso, acelerado, tá sempre acontecendo alguma coisa. E as músicas que são escolhidas, elas são fundamentais na manutenção desse tom, nesse, nesse tom de corrida a todo momento. E são músicas, para quem é fã dos anos 80, são músicas maravilhosas. E a maior polêmica do momento, né? O Timothée Chalamet, que era o favorito para ganhar o prêmio, falou algumas bobagens aí, mas nem foi por isso, porque a votação fechou na semana passada, se eu não me engano. E aí eu vi muita gente falando disso. O Timothée Chalamet é muito novo, ele se coloca de uma forma meio arrogante, eu acho que não está na hora dele ganhar o prêmio, blá, 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 blá. Beleza, beleza. Se dessem o prêmio pro Ethan Hawke, que é a melhor interpretação das cinco, I need a drink. a melhor disparada, assim. E é um cara mais veterano, nunca ganhou o Oscar. Pô, beleza, assina embaixo, dá o prêmio pra esse cara. Mas não, eles querem dar o prêmio pro Michael B. Jordan, que é o quê? 9 anos mais velho que o Timothée Chalamet, e que tem uma filmografia, uma carreira infinitamente inferior e menos interessante, né? Até porque ele é parceiro do Ryan Coogler, ou seja, Pantera Negra, Creed, e outras coisas, assim, piores até. Enquanto Timothée Chalamet trabalhou com Wes Anderson, Luca Guadagnino, Denis Villeneuve, James Mangold, Nolan, né? Mas Nolan é um nome grande, né? Nolan, quem mais? Greta Gerwig, trabalhou já com vários diretores importantes e autorais, e não foi tipo um cara que tá no filme, não, ele era o cara desses filmes. Então acho uma pena, né? Para mim o meu nome seria o Ethan Hawke, já que o Chalamet estava na frente, é a minha segunda opção, acho justo, acho legal ele ganhar por esse grande filme. Se tem algum cara que pode desafiar Marley Mauser, sou eu, né? Mas o Michael B. Jordan seria a minha última opção, né? Num ranking de melhor ao pior, Ethan Hawke, Chalamet, DiCaprio, Wagner Moura, Michael B. Jordan. Eu estava até pensando nisso hoje, porque as pessoas falam: o Michael B. Jordan interpreta dois personagens no mesmo filme. Cara, ano passado eu me lembro de duas performances, dois atores que tiveram o mesmo trabalho e foram muito melhores do que o De Niro no filme The Alto Nights, que é um filme subestimado, do Barry Levinson, e principalmente o Robert Pattinson no Mickey 17, que aí é uma performance de gênio, assim, uma performance que deveria estar aí infinitamente mais complexa do que a do Michael B. Jordan. Mas é isso, sobre o Oscar e o que vai acontecer e tal. É mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu lembro de uma outra coisa aqui que eu para comentar. Eu acho que vai ser o seguinte, né? Só para pontuar. Acho que o melhor filme vai ser Uma Batalha Após a Outra. Direção Paul Thomas Anderson. Ator Michael B. Jordan. Atriz Jessie Buckley. Ator coadjuvante Champagne. É justo. Acho que o Champagne é um cara que tem que entrar nesse panteão dos caras com 3 Oscars e tal. Tipo Daniel Day-Lewis, Jack Nicholson, acho ele genial nesse nível. Atriz coadjuvante, Amy Madigan, acho que vai ganhar e entre as cotadas é a que eu prefiro. Roteiro original, quem vai ganhar é acho que é Sinners, né? Sinners é roteiro original. E roteiro adaptado, Uma Batalha Após a Outra, que vai ganhar.
E sobre o Oscar e a relevância do Oscar, assim, eu acho que as pessoas cada vez mais notam que o Oscar é sobre. Sempre foi, mas as pessoas notam cada vez mais que o Oscar é sobre campanha, é sobre propaganda, é sobre politicagem, é sobre, vamos ficar esse cara porque vai pegar bem, ou vamos dar o prêmio para esse aqui, porque, pô, o outro falou uma besteira, então vamos dar para eles. Então, cada vez isso fica mais na cara, assim, e esse ano vai ficar mais na cara ainda. Mas não deixa de ser, para a indústria, ainda uma premiação muito importante, né? Um diretor que ganha o Oscar, ele ganha uma liberdade que os outros diretores não têm, né? É um pedigree a mais. Um ator que ganha o Oscar, ele passa a ser visado aí para papéis e para por diretores e para ganhar salários mais altos. Então, para a indústria, é um grande negócio, é algo de uma relevância ainda muito grande. E ainda mais em tempos em que, nesse mundo sombrio, em que estúdios e produtoras têm tomado e vão tomar cada vez mais o espaço, padronizando as obras de arte. É isso, esse é o meu comentário sobre o Oscar. Espero que gostem da semana dos rejeitados. Tem só filmaço, tem documentário, tem animação, tem comédia, tem vários filmes, alguns até que tiveram seu espaço aí na mídia, outros que foram completamente esquecidos, mas que aqui no 7x7 terão seu devido e merecido espaço. Até a próxima, espero que tenha gostado da live também. É isso, tchau.